E do outro lado, a mulher cristã, casada, não, ele quer, eu faço. Mesmo doendo, mesmo com dor de cabeça, né? Mas também não precisa estar dor de cabeça sempre, né, irmã? Senão nós vamos ver o que está acontecendo com essa dor de cabeça. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio, hoje o 11º episódio do nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. E hoje, minha convidada é uma pessoa que eu já admiro há muito tempo, já trabalhamos juntas na empresa, né? Vou falando que aí vocês vão descobrir. Na Intervida, é uma mulher linda por fora e por dentro vocês vão ver que também é assim de uma sabedoria, não estou falando só de sabedoria de conhecimento humano, mas uma sabedoria espiritual. E essa sabedoria espiritual levada para um assunto que também está relacionado com o nosso podcast, que é Saúde 360 Graus. Que a gente também tem que falar só de saúde, sono, alimentação, atividade física, a gente sempre fala isso aqui, mas um pilar da nossa saúde que é importantíssimo e muitas vezes a gente deixa de lado, não é falado por vergonha, tabu, é sexo. Engraçado, né? Mas vocês vão ver que tem muito assunto, muito interessante, tudo baseado realmente na Bíblia, o que a Bíblia nos fala sobre isso. E isso mesmo, alguém de vocês deve estar perguntando, a Bíblia fala sobre sexo? Na verdade, a Bíblia fala sobre todos os assuntos. A gente lê e a gente vai vendo que tem sobre todos os assuntos. Então, essa é a nossa convidada, que daqui a pouco eu falo, mas para quem não me conhece, eu sou a Bianca Sampaio, sou mãe do Maurício Filho, esposa do Maurício, estou médica, atuo na área de cardiologia, nutrologia, na parte de emagrecimento, hipertrofia e lipedema. E hoje, a minha convidada falando sobre sexualidade com propósito, o olhar da mulher cristã sobre intimidade e autocuidado é com a Rodrine. Rodrine é enfermeira, sexóloga, palestrante e vem aí fazendo um trabalho super interessante que eu tenho acompanhado nas redes sociais para nós mulheres, né? Como falar, o que falar, tudo baseado realmente para nós mulheres cristãs. Então, um assunto interessantíssimo. Rodrine, se apresente, fala um pouquinho sobre você. Quem que é a Rodrine? Obrigada, tá, pelo convite. É um prazer imenso. Tá, um privilégio estar aqui com você para falar um pouco de um tema que é tão pouco aceito, né, nos dias de hoje. E eu sou esposa, sou mãe, sou enfermeira há mais de 15 anos e hoje atuando na área da sexualidade, tá? Sou sexóloga clínica e educacional e palestrante. Então, é uma honra estar aqui. Imensamente mesmo alegre, tá, por estar aqui com você. Obrigada. Obrigada a você, Rodrine. E assim, a primeira pergunta que vem na minha cabeça, né, porque eu conheço a Rodrine, a gente, como eu tinha dito, a gente trabalhava quando eu dava plantão lá na Intervida, você já trabalhava como a chefe, né, a enfermeira-chefe responsável pelo centro cirúrgico e uma excelente profissional. E como agora, né? Continua, eu sei que você continua lá com a gente até hoje, na Intervida, mas agora sexólogo. Como que isso entrou na sua vida? Me conta esse processo aí.
Então, eu lembro muito bem até hoje quando eu sentei com os meus pais, né, para falar que eu iria estudar sexualidade. Ai, eu imagino, gente. Eu vi um misto ali de surpresa, né, de tensão, mas em tudo isso estava o propósito de Deus. Por volta de 7, 8 anos, eu fui abusada sexualmente. E naquela época eu não entendia o que era um abuso, não entendia que aquilo era um abuso. Foi uma simples brincadeira de criança, mas aconteceu. Então, por muito tempo eu fiquei sem entender e não sabia e não entendia que aquilo foi um abuso. E foi no ano passado que eu sentei com os meus pais e conversei com eles sobre o assunto. Você tinha 7 ou 8 anos de idade? De idade. Uhum. E ali quem estava sentada, né, não era mais uma menina que foi traumatizada, né? Mas ali quem estava sentada e falando para eles terem calma, né, com tudo que eu ia expor ali, já era uma mulher curada, né, dos seus traumas. Então, engravidei aos 18 anos, depois me casei e passei por momentos, não foi muito bem no casamento, logo depois me divorciei e não que eu aceite ou, né, encoraje o divórcio, não é algo que, né, que eu me alegro com isso, porém eu precisava me conhecer, né? Precisava por mim mesma, pelas minhas dores que eu passei, daquela mulher que não gostava, apesar de muito nova, né, uma mulher que não gostava de sexo, não Bonita. tinha, não tinha essa vontade, sentia dor. Então, foi algo que despertou em mim para o meu autoconhecimento mesmo. Eu precisava me conhecer e me entender melhor. E Deus é maravilhoso em tudo que faz. E mesmo assim, nesse processo, né, entendendo que eu precisava me libertar de algumas coisas, né, de conhecer, precisava de informação, Deus, ele me permitiu, nessa trajetória da minha vida, da minha caminhada cristã, liderar jovens casais. Naquela época, era uma turma de mais ou menos 20 a 30 pessoas. Nós nos reunimos semanalmente, né, para falar sobre a palavra de Deus. E, coincidentemente, 6 daqueles casais tinham planos de se casar naquela época. Então, eu liderava, né, essa turma e aí eu falei, não, preciso realmente estudar sobre o assunto, né? É urgente, né? Porque eu estava ali à frente, né? Sempre tem. Nessa época você era casada ou já estava divorciada? Eu estava divorciada, já estava começando um novo relacionamento, inclusive o meu, né? Ele era meu namorado, hoje esposo, né? Ele me ajudava a liderar esses jovens, nós dois que liderávamos esses jovens então era uma necessidade realmente urgente, né? Já era uma coisa que já estava amadurecendo uma ideia lá atrás. Então foi também ouvindo referências na área da sexualidade, pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, que me despertou esse interesse. E o que muita gente deve estar se perguntando, mas o que uma sexóloga faz? Né? O que é? O que é uma sexóloga? Como que é isso? É uma ideia muito equivocada achar que um sexólogo só vai falar de sexo, né? E não é. Nós estudamos a sexualidade humana e vimos que isso está realmente enraizado, né, desde a nossa concepção, que vem criando e moldando o indivíduo até hoje. Então, muitas coisas que passamos lá atrás, né, repercutem na nossa sexualidade hoje. Então, nós estudamos toda a história da sexualidade, né, toda a sexualidade mesmo num contexto muito mais profundo. Porque não é só sobre sexo. Não é só sobre o ato do sexo. Não é só sobre o ato do sexo. Isso é um contexto muito mais profundo. Porque a sexualidade, ela é definida pela Organização Mundial da Saúde como uma energia que nos motiva para a vida. É algo que nos motiva
a encontrar o afeto, o amor, a ternura, não só encontrar, mas também receber. Então, não é só sobre sexo, né? É tudo que me motiva. E falando de qualidade de vida, nós temos também que a sexualidade ela está entre os 4 pilares da qualidade de vida do indivíduo, né? Então, entre família, lazer, trabalho, está a sexualidade também. Né? E quando nós falamos de pilar, né, não é algo que tem que estar um maior, outro. É algo que tem que estar em nível equilibrado para sustentar, né, a qualidade de vida. Então, nós precisamos sim se interessar mais pela sexualidade, né, e buscar mais conhecimento no assunto. E essa frase sua agora, buscar saber mais um pouco sobre sexualidade, é diferente de buscar sobre sexo, né? Porque o que a gente vê hoje na internet, no TikTok, nessas coisas, é pornografia. É diferente, né? Totalmente diferente. O arrastar, todo mundo, né, quase pelado, aquilo ali, ou filmes, né, eróticos, tudo. Isso não é sexualidade. Isso é sexo, é pornografia. Então, assim, e é uma linha muito tênue, né? Uhum. Eu acho muito difícil, assim, mas o que é o certo, o que é o errado? Gente, eu não tô aqui para julgar ninguém, e muito menos a Rodrigue. A gente tá aqui baseado em coisas, assim, que ela sabe muito mais que eu tô aqui para perguntar e para aprender mesmo, mas que a base que a gente tá usando, que além de dados, do estudo mesmo, né, da ciência, vem a base científica, lógico, mas a base, como a gente fala, milenar aí, é a Bíblia. Exatamente. Não é verdade? Até porque quando a gente falou desse podcast, a gente falou para mulheres mesmo cristãs, não estou falando que é crente, católica, não estou denominando. A gente está falando de mulheres que têm valores sólidos mesmo, né, baseados em uma família cristã. Então, se você se identifica, se você está aí, né, querendo saber um pouco mais, melhorar o seu relacionamento, melhorar a sua qualidade de vida, porque antes de pensar no relacionamento, tem que pensar na sua qualidade de vida, porque se você estiver bem, flui melhor. Certeza, certeza. Então, vamos lá, dona Rodrigue, me fala, a questão, né, você me falou por que quis fazer, né, ser sexual, mas aí agora eu fiquei curiosa, e sua mãe e seu pai? Quando você falou que queria ser sexóloga? Até então é uma surpresa, né? Porque todos imaginam, uma coisa, né? Não, mas logo você, que é tão vergonhosa, falar sobre esse assunto, porque, enfim, eles ligam diretamente, né? Você vai começar a falar sobre sexo, e não é isso, né? A sexualidade, ela nos define estruturalmente a nossa família, né? Se você está liberado para o sexo, a Bíblia ela é enfática em falar sobre isso. Em 3 versículos, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz muito, né? Sobre a gente perguntar, mas, né, a Bíblia vai falar sobre sexo? Você pensa num sexólogo, fala sobre sexo? Não. A Bíblia fala sobre sexo. A Bíblia grita sobre sexo. Só que muitos, né, preferem tampar os olhos, né, os ouvidos, para não entender. E, de fato, Deus, logo lá na criação, ele diz, né, para o homem: deixai o homem, né, a sua pai e mãe, e se unirá à sua mulher. E ambos serão uma só carne. Não é verdade? Então, esse versículo eu gosto muito, porque em si ele fala as definições, a função do sexo. O sexo, ele vem da palavra, né, vem do latim, né, que quer dizer seccionar. Olha que profundo. Então, mais uma vez, né, a ciência junto com a Bíblia. Então, o sexo, ele quer dizer seccionar, cortar realmente, cortar o cordão umbilical. E Deus disse: deixar você, né, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Então, além do corte, a outra função do sexo é o quê?
união, né? E no versículo 25 ele vai dizer assim, que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Prazer, né? Então, uma das funções do sexo, corte, né? Seccionar da família de origem, união, que agora é uma nova família. Uma nova família, o indivíduo está liberado para ter uma nova família, o casamento, né? Que é o casamento. Prazer, tá? O que muitos cristãos hoje, né, não vivenciam plenamente a sua sexualidade, por não entender, mas isso é projeto de Deus. Prazer. E no capítulo 1, no versículo 28, se eu não estou enganada, Deus fala o quê? Para o homem e para a mulher, depois que cria, né? Crescei e multiplicai. Então, a quarta função do sexo, procriação. Então, e isso mostra que quando fala de prazer, mas primeiro veio o casamento. Sim, o prazer, o casamento, né? Então, primeiro você desliga da sua família de origem, tá? Porque o sexo é para adulto, né? Então, se você está liberado, né? Você tem responsabilidade tanto emocional quanto financeira, você pode se desligar da sua família e constituir uma família, sim, você está liberado. Cortou o cordão umbilical, pai e mãe, você vai se unir à sua família, né? A sua mulher, ambos, e formar uma nova família. E Rodrigo, quando você resolveu, né, falar sobre sexualidade, tudo, que é um tema, igual você falou, muito sensível, assim, e pouco falado, principalmente no meio cristão, muito menos por mulher, que a gente tem muitos mentores, a gente vê muito na internet pessoas que entendem, falam, mas tem muito homem, né? A gente vê muito homem, poucas mulheres. E você não ficou com medo das críticas, né? Para poder até... Não vou fazer, melhor, deixa quieto, vou fazer aqui com os meninos, né, com o pessoal da igreja, vou só até tal assunto, quando começar a falar de sexo, ou da sexualidade, a gente, né, como que, assim... Não foi fácil, né, de fato, porque tudo que é novo a gente tem medo, né, mas o Espírito Santo, ele falou muito forte no meu coração, eu lembro muito bem, num culto de manhã. Isso queimava muito forte, onde o pregador trouxe, né, uma palavra sobre chamado, e de fato Deus queimou muito no meu coração, né, falando que Ele me usaria nessa área, mesmo com as minhas dores, com os meus traumas, né, mas Deus, Ele é especialista em transformar a nossa dor em luta, né, o nosso luto em alegria, e a esperança é só nele, né, eu não sei o que Deus tem planejado, eu não sei qual que é o projeto de Deus para minha vida, mas eu decidi obedecer, só obedecer, né? E não desistir, de fato. Perfeito. E a gente que, né, nós que somos mulheres e que a gente só agradece, né, por você ter tido essa atitude, não ter tido medo, paralisado e seguido em frente para trazer para a gente essas conversas que são difíceis, mas tem que ser ditas, né? Porque, igual você falou, é um pilar muito importante. Tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em Provérbios, fala assim, com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ela se consolida, ela se fixa. Então, eu acho que muitos casamentos hoje estão sendo desfeitos, né, destruídos, não por falta, às vezes, né, de sexo ou outro motivo, mas por falta de conhecimento, né? As pessoas precisam, de fato, entender e realmente buscar informação, conhecimento, né, à luz da palavra de Deus, que é o que vai nos levar mesmo a lugares altos. E o que eu já vou perguntando assim, na Bíblia, né? O que é ter uma sexualidade saudável? O que é sexualidade saudável à luz da Bíblia? Então, sendo um dos
4 pilares da qualidade de vida, tá aí. Deus sempre foi o plano dele, né, da criação do homem e da mulher, para que ele desfrutasse, para que o homem e a mulher desfrutassem, né, disso, de sexualidade, de intimidade, né? Tem aí vários versículos, vários livros da palavra de Deus que mostram sobre sexualidade, né? Não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, né? Então, nós precisamos de fato, sim, entender e não buscar em informações equivocadas, mas buscar, sim, na palavra de Deus, porque na palavra de Deus, sim, diz que o prazer é presente dele, o sexo é presente de Deus para ser desfrutado no casamento entre o homem e a mulher, né? E que devemos, sim, a mulher sentir prazer, né? Deus, ele deu um órgão para a mulher que não tem uma outra função, a não ser, né, dar prazer. Então, às vezes, muitas mulheres se privam, porque lá atrás, né, para de chorar, né, fecha as pernas, né? Então, nós vimos dessa infância onde nós falamos, né, ouvimos muito sobre isso, mas o que nós precisamos entender é que a verdade liberta, né? O conhecimento é que liberta, e a palavra de Deus, ela fala muito sobre sexualidade, sobre sexo, sobre o amor, né, entre o homem e a mulher, intimidade e prazer. Então a Bíblia fala muito sobre isso. Eu aqui em Gênesis 2:24, que, né, diz que o homem se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Como você interpreta essa união no sentido emocional, espiritual e sexual? À luz de que você, né, assim, que você vê nos seus atendimentos e palestras, quando você fala sobre, até foi o que você falou, né, do Gênesis 2:24, essa união. Quando você fala na sua palestra, você deve falar sobre, né, essa união, saiu da sua parentela, saiu do pai e da mãe, e agora você está fazendo a sua família. E no mundo atual, que a gente vê, né, é muito diferente, né, a questão emocional, tudo. Me fala um pouquinho sobre isso aí. Deus nos fez, né, criatura, corpo, alma e espírito. Em Gênesis 2, versículo 7, vai dizer que Deus formou o homem do pó da terra, corpo. Soprou sobre ele o fôlego de vida. O que é o fôlego de vida? Espírito Santo, né? E a partir daí ele se tornou alma vivente, né? Então, corpo, alma e espírito. Quando nós falamos em corpo, realmente o sexo é a ligação mais profunda que existe, né, entre o ser humano. E é incrível quando a gente pensa, né, que Deus fez o corpo, cada órgão a sua função, e o encaixe perfeito, né, de pênis e vagina, não é verdade? Então é um encaixe perfeito. E ali é entrega de corpo, é troca mesmo de pedaços. Então, quando você vai para uma relação, você pega um pouco da pessoa, deixa um pouco de si. Corpo é uma ligação muito profunda. Alma, quando a gente fala de alma, é realmente se entregar. Porque o sexo é você se entregar, né? É onde o homem e a mulher, na sua maior vulnerabilidade e intimidade, se entrega, né? Em corpos, né? Em alma. Então, você precisa se entregar em alma, não só de corpo, mas estar também em alma, né? Naquele momento. Naquele momento, não é verdade? Então, você pensar, o que você pensa sobre o sexo repercute muito ali nessa entrega, né? Isso, de fato, nós precisamos sim nos entregar. É interessante, sabe o que é? Quando em alguns encontros de casais a gente faz uma determinada dinâmica, onde a gente coloca um de frente para o outro, sem falar nada, apenas olhar. E aí você percebe algumas atitudes, né, de um riso, um desconforto, uns olham para o lado, outros ficam meio desconcertados em olhar, né, um para o outro. Um para o outro. E é engraçado que isso não deveria acontecer em pessoas que estão tão ligadas, né, emocionalmente, mas acontece de fato. Você deveria ficar
constrangido com pessoas que você não conhece, mas com seu cônjuge, né? Então, realmente essa conexão, né, entre o casal, essa entrega mútua que precisa existir. E espírito. Quando a gente fala de espírito, uma das comparações mais belas, né, que Deus fala do casamento é o quê? A igreja e Cristo. Né? Então, o espiritual ele tem que existir, né? É a comunhão em um só corpo, né? Quando Deus fala da igreja se tornar um corpo, né? É o mesmo que dois se tornar um, né? Então, é muito mais profundo do que só carnal, né? Muito mais, muito mais. E, Rodrine, como a mulher pode se libertar, né, de crenças limitantes sobre seu corpo, seu desejo, né? Eu ouço muito mulheres, aqui mesmo no consultório, mulheres cristãs, com vergonha, né, de falar sobre sexo, de falar sobre orgasmo, de falar sobre que dói na relação sexual. Eu vivenciei muito depois que eu fiz nutrologia e saúde da mulher, então, querendo ou não, né, a gente vê exames hormonais, né, até ginecológicos, para ter noção como que está a paciente. E a paciente, eu vejo que muitas vezes elas querem encontrar o porquê na medicina, né? Ah, não, é o meu hormônio que está baixo, é a minha, né, meu estradiol, minha testosterona, a minha menopausa que está vindo. Lógico que tudo isso interfere, porque Deus é maravilhoso, fez, né, tudo isso, mas eu sempre converso um pouquinho mais, e quando você vai conversar, como diz, o buraco é mais embaixo. Tem alguns problemas, né, no casamento, na relação, tem umas que só fazem sexo com a luz apagada, não aceitação do próprio corpo. E hoje ainda mais difícil ainda, porque você só olha na internet, só tem mulheres maravilhosas, né, tudo. Aí a mulher trabalha o dia inteiro, cuida daquele tanto de menino, engorda um pouquinho, tá na menopausa. Aí você fala, gente, mas meu marido realmente não vai ter... Aí a mulher tem sempre aquela sensação de culpa, né? Ai, não é porque eu tô gorda, eu estou flácida, ou eu tive filho, meu peito tá caído, não sei o quê. E aí tudo a culpa é da gente, né? E aí chega na hora do ato, né, sexual mesmo, não vai. Não adianta achar que é só hormônio. Não adianta eu dar 1 quilo de testosterona, estradiol para essa paciente, que é muito mais complexo. E abordar esse assunto, vem dores, vem mágoas, é igual você falou, né? E é mais complicado. Então, assim, e como que você lida, né, com isso? Você também vê isso? Como que é? A sexualidade em si é muito mais complexa, né? É isso que você falou. De fato, as mulheres, elas têm essa questão muito emocional, porque um dos fatores, né, é biológico, você falou, né, biopsicossocial, né? Então, o corpo está bem, né, os hormônios estão ok, não estão fazendo nenhum tipo de uso de medicamento, vamos para o emocional, né? Emocional, o sociocultural, o que foi que essa pessoa ela veio escutando desde pequena, né? O que ela escutou? Ela escutou que o sexo é pecado, que o sexo é sujo, que só para ter filho, só para satisfazer o homem ou só para ter filho. Imagina então uma mulher que cresceu ouvindo, né, que o sexo é só para procriar. É só para procriar. Como que essa mulher ela vai, depois que tem os filhos, né, depois que vem os filhos, essa mulher que o tempo inteiro ouviu que o sexo é para procriar, depois que vem os filhos, como que essa mulher vai se ver numa relação sexual? Se já fez o que tinha que fazer, o papel do sexo era só ter filho, a gente já tem, e agora? Então, e agora? Né? Não vai ter mais desejo, né? Se essa mulher que pensa que Deus está lá de braço cruzado, de cara fechada, enquanto ela está lá, porque acha que sexo é pecado, né? Que ouviu o tempo inteiro, né? Nós, na igreja, ouvimos muito isso. E às vezes muitas mulheres se casam e
continua com essas crenças que as limitam até hoje, depois de casadas, né? Porque se sentem culpadas, não conseguem se libertar. Então, tudo isso que nós ouvimos, como do nós éramos pequenas, isso repercute até hoje. Então, nós precisamos desmistificar mesmo as crenças que estão aí realmente para limitar e bloquear as mulheres de viver uma sexualidade plena. E no caso, como ajudar, né, mulheres casadas que nunca conseguiram realmente conversar abertamente com os maridos sobre sexo, pois muitas se sentem até obrigadas a fazer sexo sem sentir vontade. Quantas vezes eu ouço aqui no consultório, né? Ou prazer, visto que muitos homens não fazem, né, as preliminares, nem conversa, é aquele homem que trabalha o dia inteiro, chega à noite, a mulher já deixou arrumada a comida, come, não conversou, não perguntou nada, como que foi o dia da mulher, ela também não vamos falar só né, é um papel duplo, né, de mão dupla, e aí, não, vamos fazer, né, vai com que... Né? Não foi alimentado, como, né? E em Coríntios, citando capítulo 7, versículo 3 a 5, Paulo fala sobre o casal não negar um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Por isso, equilibrar esse princípio com respeito aos limites individuais e o diálogo, né, principalmente no casamento, que é importantíssimo ter essa liberdade de falar com sua metade. Então, na Bíblia fala que a mulher... Aí muitos homens pega só metade do versículo, né? Lá na Bíblia fala que a mulher não pode negar o sexo para o marido. Mas na Bíblia não fala que é para a mulher não negar. Porque tem mulher que quer e o marido não, hoje estou cansado. Né? Mas aí isso é errado? Não que você tem que fazer porque está cansado. Eu entendo assim, é a falta de diálogo. Né? Porque se eu vejo que meu esposo chegou cansado, você já meio que já vai sondando a mulher, né? A gente já vai percebendo, você passa a mão, conversa, abraça, e ele não te, como diz, não te volta. Então calma, né? Agora, lógico, é todo dia, e só vai aqui, não, peraí, vamos sentar e conversar. Mas essa dificuldade das mulheres, principalmente, né, as mulheres cristãs casadas, você também vê tipo, e eu tenho estudado no nosso grupo de Life on Life, a gente está sobre o casamento. E aqui eu achei interessante que a mulher, a gente está falando estudando sobre submissão. E como hoje em dia tá tão num extremo no outro. As empoderadas, né, que eu vou fazer só na hora que eu quero, porque eu que trabalho, eu ganho meu dinheiro, não sei o quê. O homem virou objeto, mesmo sendo casado, exemplo. E do outro lado, a mulher cristã, casada, não, ele quer, eu faço. Mesmo doendo, mesmo com dor de cabeça, né? Mas também não precisa estar dor de cabeça sempre, né, irmã? Senão nós vamos ver o que está acontecendo com essa dor de cabeça. Né, assim, porque são dois mundos, assim, completamente diferentes. E eu vejo que não pode ser de um lado, nem então desse jeito, né? Tem que ter um equilíbrio. Mas esse equilíbrio dentro da Bíblia, né? O que é uma submissão? O que é realmente falar de submissão no sexo, né? Na sexualidade? Então, eu acho que o que é mais difícil, né? Para o homem e para a mulher hoje é o que Deus pede na Bíblia. Deus fala para o homem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial, né, que está disposto a doar a vida. Então, muitas vezes nós não vemos esse amor sacrificial nos homens, né? E o que é mais difícil para a mulher hoje é o quê? Submeter. Eu entendo que submissão, né, Deus fez, né, a mulher como auxiliadora para estar junto. Então eu entendo que submissão é você estar sobre a mesma missão ali junto, né? Claro, com respeito sempre, né? Mas Deus fala para a mulher se submeter ao homem, né? Então, o que é mais difícil? É difícil pedir para uma mulher que ganha mais que o homem, que, né, tem mais status, como vamos dizer assim, né, que tem mais dinheiro, se sente mais, se submeter ao homem. Então é muito difícil, mas Deus fala para se submeter, né? Interessante.
se a gente for ver, muitos cristãos pegam muitos maridos, né? Pegam realmente essa parte do versículo, né? Que acha, o homem, a mulher não pode dizer não, né? Tem que estar ali, porque o corpo da mulher é meu, né? Então, eles entendem essa frase assim, mas se você for ler todo o capítulo 7 de Coríntios, ele é, assim, eu acho fantástico. Porque diz, né, para você se abster por mútuo consentimento. Os dois estarem de comum acordo. Conversa, diálogo. Isso. E mais pra frente, Paulo vai falar o quê? Tudo bem, mas não se abstenham por muito tempo. Olha, tanto Então, que Deus é maravilhoso, frequência sexual é importante. Então, não se abstenham por muito tempo. Por quê? Porque o inimigo pode tentar. E é uma área que é muito tentada, não é verdade? É muito tentada. Né? Então, essa abstenção sexual por muito e longos tempos, gente, consequentemente, desliga o casal emocionalmente, né? Então, o casal, ele precisa, eu falo assim, o ato sexual, ela é a cola conjugal, né? É o que cola o casal e realmente emocionalmente se sentem muito, né, muito mais ligados quando há um ato sexual. Mais seguros, né? Mais próximos. Né? Com certeza. E você falou da questão do empoderamento feminino. Essa questão da mulher, né, se achar que é muito poderosa, está muito além. Essa mulher, quando a gente vê, quando a gente estuda um pouquinho mais sobre essa mulher que está sempre ali na frente e muitas das vezes inverte os papéis dentro de casa. E essa inversão de papéis também traz um conflito, traz um transtorno, porque na Bíblia do Senhor, né, a Bíblia fala qual que é o papel do homem e da mulher. Então, quando há essa inversão de papéis, também acontece esse conflito. Mas é interessante a gente falar que essas mulheres que se vêem muito poderosas, muitas das vezes, elas castram os seus maridos emocionalmente. Porque elas se acham tão lá em cima, que elas começam, né, a falar mal e criticar ao invés de elogiar. Né? E isso castram mesmo, eu falo castram mesmo. Os maridos, como? Ele vai falar, não conta dessa mulher mesmo não, né? Então pode sim se desenvolver uma disfunção sexual, tá? Por conta dessa mulher que ela, né, o tempo inteiro tem que estar em cima. E essa mulher muito empoderada, muito poderosa, muito para cima, essa mulher ela tem uma dificuldade enorme de se entregar. Imagina, né? E o sexo ela entrega. Se você não se entrega, né, você não se permite a sentir o prazer, o orgasmo. Então, um dos conceitos, né, mais de mulheres anorgásmicas que não conseguem sentir o orgasmo é muito pelas mulheres que se sentem muito poderosas. Né? E no caso, por exemplo, igual a gente falou agora de orgasmo, né? Porque as mulheres, muitas, eu vejo que nem sabem o que é orgasmo, né? Assim, a gente fala, acho que assim, mas como que é a sensação? Mas o que acontece? E quando eu tenho orgasmo, a minha vagina lubrifica mais, né? É só um dos sintomas, né? Dos sinais que pode, né? Então, assim, e aí vem mas a gente vê nos vídeos pornográficos que acontece um tanto de coisa quando tem orgasmo, não sei o quê, e quando é lá em casa, né, com o meu marido, não tem nada daquilo. Assim, e aí começa as comparações, que querendo ou não, vem. E isso, eu acho assim, que hoje as comparações tá realmente minando muito o relacionamento. Não na parte só do ato sexual, mas na sexualidade também. Você também vivencia isso, assim, nas suas palestras, assim? Muitas comparações, né? Tanto de um lado como do outro, mulheres se comparando com, né, padrões tão inalcançáveis, né?
na internet, porque ali só se posta, né, quando tá bom, mas você às vezes não conhece essa vida lá por dentro mesmo, As dores, As né? dores, né? Então, nos vemos sempre, né, a estar alcançando, tentando alcançar essas mulheres que às vezes são inatingíveis, e realmente é difícil. Pornografia, né? Você tocou um assunto muito importante que eu acho que a gente precisa falar, né, sobre pornografia. Realmente, a pornografia, ela cria expectativas irreais, né? Realmente são atores ali que estão encenando. Então, é o tamanho do pênis, tem que ser muito grande, tem que ser muito rápido, não precisa ter preliminares. Na pornografia, você vê que, né, já começa, não tem preliminares. Já tá grande, já tá lubrificado. Né? Tudo muito... Então, imagina uma comparação dessa, né? Onde, às vezes, muitos homens foram educados por lá, né? E querem trazer isso para o relacionamento. Então, imagina um homem que foi educado pela pornografia, traz isso pelo relacionamento. A mulher, né, que está ali, às vezes, se submetendo, né? Está ali junto com o marido, não entende, às vezes está ali querendo realmente aprender, não sabe, não se conhece. É difícil, porque como que vai alcançar, né? Como que vai se entregar? Se está muito forte, às vezes está doendo, não tem coragem de falar, né? Então, muitos extremos. E a pornografia, por si só, ela é muito danosa ao cérebro. Se as pessoas forem entender mesmo, a pornografia, ela traz uma dessensibilização cerebral, de forma que você não consegue ficar mais sem aquele conteúdo. É uma supra de dopamina, de prazer, né? Você não consegue ficar, então causa um vício, né? Então, tá ali, tudo bem, com a pornografia, acostumada a ver aquele tipo de conteúdo, mas mais pra frente não vai se surpreender em querer uma terceira pessoa na relação, né? Ou ver conteúdos com sexo com animais, ou pior, né, sexo com crianças. Então, isso assim, é muito extremo, né? Eu não aconselho pornografia de forma alguma, eu acho que não tem nenhum embasamento e não ajuda mesmo, assim, na questão da saúde sexual. Fora que ela causa ansiedade também social. Né? Você falando, eu lembro, eu fiz um curso em Goiânia, e me emocionou o relato de um casal jovem. Eles eram cristãos, né? E eles eram casados há pouco tempo. E ele, falando o testemunho dele, um jovem muito bonito, bem sucedido. E ele falou assim, eu era viciado em pornografia. E pedindo perdão para a esposa, sabe? Que ele já não estava dando conta de segurar mesmo, por exemplo. Ele trabalhava muito no computador, ele tinha que ver, né, pornografia toda hora. Teve ao ponto que aí ele pedia, Senhor, tira isso de mim, né, porque tá atrapalhando. E a dopamina, né, o seu cérebro brigando contra você mesmo. E ele chegou ao ponto de quebrar o notebook dele. Ele falou, eu tive que quebrar. Meu amigo chegou e falou, não, mas você tá doido, né? Vamos trocar, não sei o quê. Ele falou, não, eu não vou trabalhar, deixa eu... E ele falou assim, foi realmente vício mesmo. Né? Ele sofreu com aquilo, de não ver esse tempo de abstinência, né? Que ficar sem ver e resolver não ver mais... afetou o relacionamento, né, com a esposa. Então, assim, isso destrói lares. Com certeza. E o homem, eu falo mais o homem porque a gente, né, vê relatos, mas assim, o homem acha que a pornografia, ficar vendo a pornografia, aquilo ali vai melhorar a performance, né, dele na relação sexual, mas ele vai exigir, né, uma performance daquela atriz. Exatamente. Nas comparações. E aí vem as comparações. Só que a mulher, tipo assim, não é uma atriz. Ela tá ali de corpo, alma e espírito. E aí ela tá recebendo um homem que veio da pornografia, que é só tá. Tipo assim, e ela olha e fala, gente, mas
Cadê as preliminares? Cadê as frases de amor, não sei o quê? Porque mulher é muito movida a isso, né? Então, e isso vai acabando. Gosto de falar, essa conexão vai ter um desligamento mesmo. Sim. E aí é a hora de conversar, né? Do diálogo, de realmente ter essa sensibilidade, eu acho que tanto do homem quanto da mulher, e uma sabedoria para poder intermediar isso daí. E até eu sugiro, não sei o que você acha, mas quando é um casal e para falar sobre isso, estava conversando e não está adiantando, eu acho que tem que chamar uma terceira pessoa para intermediar isso, né? Uma terceira pessoa que eu falo para conversar. Um amigo, uma pastoral, um líder, né? Para poder conversar, Sim. né? Pedir ajuda. Então, quanto é tempo? E justamente. Né? Porque, de fato, é isso mesmo, né? Gera essa ansiedade social que a pessoa não consegue ficar sem, né? Não vê tantos danos, né? Tanto nos relacionamentos como profissional, né? Social, está no trabalho, você não consegue ficar sem. Então, isso realmente causa um prejuízo, né? Não só para o homem em si, né? Mas para o relacionamento, né? Então, precisamos rever, sim, essa questão, né? Porque muitos homens, infelizmente, foram educados, né, pela pornografia. Então, precisa realmente informar, né? Trazer essa informação aí. E assim, como igual você falou, foram criados, né? Vieram com isso. Porque a gente lembra, quando a gente era mais jovem, né? Tem aquelas histórias dos nossos avós, né? Nossos pais, não, quando ficava com 13, 14 anos, levava para o cabaré, né? Tinha isso. Então, a primeira mulher era, né? Eram os próprios avós, os pais. Isso era uma afirmação de que meu filho é macho, masculinidade. E aí vem tudo isso que vai, igual você falou, do mesmo jeito que vem a mulher, como a gente foi criada, não pode isso, não pode aquilo, sexo é isso, não sei o quê. E esse rapaz, estou falando isso porque esse rapaz falou, eu vivenciei isso. A minha primeira relação sexual foi num cabaré que meu pai me levou. Existe isso ainda, né? E ó, pra você ver, ele faz 2 anos esse curso, ele tinha 20 e poucos anos, né? E ele falou, e eu tive que... Depois meu pai foi perguntar pra mulher como que foi. Então, assim, olha como que ele, né? E ele falou, hoje eu vejo que aquilo ali foi uma afronta pra minha sexualidade, né? Que hoje acarretou tudo isso, a pornografia, no meu casamento. E assim, ele falou, é uma crença limitante, né, na minha área de sexual, né, de sexologia, no meu casamento, que eu tive que quebrar e para não perdurar, para não piorar, ir para um divórcio, ou mesmo para os filhos que eles né, vão ter alguma coisa assim. Exatamente. Porque isso daí é igual você falou. É algo que vai passando de gerações, né? O vô às vezes fez com o pai faz com o filho, e isso vai, né? Porque acham que tá tudo bem, enquanto não se entender, não trazer informação de que isso pode ser sim prejudicial, como esse relato, né, que nós tivemos, isso prejudica sim, né? Mais para frente, quando esse homem ou essa mulher, né, tiver inserida ali no seu casamento, isso vai trazer um prejuízo emocional. E, Rodrine, agora vai para as perguntas picantes, gente. A mulher pode, igual, num relacionamento, existe masturbação permitida entre o homem e a mulher? O homem, né, tipo, como que é? Vamos lá. Nós precisamos entender, na verdade, o que é conceito de masturbação. Né? O que é masturbação? Masturbação é o ato solitário que o homem e a mulher fazem, né, ou com as mãos ou com objeto, para autoestimularem, para sentir prazer. Então, masturbação é o ato solitário. Então, eu sozinha e ele lá... Isso. Agora, aquelas carícias que o homem e a mulher fazem juntos, um acariciando o outro, isso não é masturbação. Isso é normal. Isso é carícias sexuais, preliminares, né? E é super saudável para, de fato, preparar o corpo, né, para a penetração.
E sozinha? É masturbação. Então, e aí é pecado? Então, Deus, né, eu não vejo benefício na masturbação. Porque Deus fez o homem e a mulher para usufruírem, né, de órgãos ali com as suas funções, para vocês usufruírem Juntos, juntos, né? O ato solitário, gente, a masturbação. Porque muita gente fala assim, mas é pra eu me conhecer melhor, né? Tipo, Se autoconhecer. é isso. Tá. Então, existem várias formas você de autoconhecer, né? Não se autoestimular. Eu não vejo essa questão, né? Porque eu vejo que você pode se autoestimular com o seu marido, né? Mostrar ali pra ele, vem, Gosto mais pega pra cá, aqui, gosto mais pra pega cá. aqui, assim não tá bom, mas assim tá. Sinalizar, né? Precisa sinalizar. A masturbação, para os homens, ela traz o quê? Ela é um potencializador, treinador para ejaculação precoce. Por quê? Não é saudável? Porque o homem, ele, ali na masturbação, está acostumado, né, a ser muito rápido, a fazer as coisas para os outros não verem. Então, começa a fazer muito rápido, né, com medo. Então, isso pode se desenvolver uma disfunção sexual, né, que é a ejaculação precoce. Em outra, né, nós vemos aí que a masturbação, ela, né, não traz de fato, ela vai distanciar, porque ela vem junto com a pornografia. Porque aí é isolado, né? E geralmente vem junto com a geralmente vai fazer pornografia. a masturbação sozinho, mas assistindo um filme, alguma coisa assim. Isso, então assim, eu vejo isso algo danoso. Aproveite, né, tem lá o do marido, aproveite, usufrui, né? Mexe, para. E calma, tem mais um agora. Eu acho que agora eu comecei a ficar vermelha. Rodrine, e sexo anal? Sexo anal. Então, vamos lá, né? É meio polêmico. Então, justamente. É bom enfatizar, gente, que eu não tô aqui para julgar ninguém. Aham, lógico, é só. Não tô aqui para julgar ninguém, mas de fato trazer o que a ciência e a Bíblia dizem a respeito, né? A Bíblia vai dizer que Deus abomina a sodomia. Uhum. Né? Se você colocar lá o conceito de sodomia, você vai ver que é o ato, né, o coito anal entre indivíduos. E é por relações como essas e relações ilícitas, né, sexualmente, que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, que mostra que Deus abomina. E no primeiro capítulo de Romanos, também vai dizer, e é interessante que a gente vê o título como a ira de Deus sobre a humanidade. E lá no versículo, Romanos capítulo 1, versículo 26, se eu não estiver enganada, vai dizer que a mulher, ela deixou o seu uso natural das suas práticas sexuais por outras, né, que não são naturais. Então, e vai dizer, né, mais nos versículos que o homem adorou mais a criatura do que a Deus. Então, mostra realmente algo desonroso perante Deus, né? Nesse capítulo de Romanos vai dizer. Então, biblicamente, Deus abomina a sodomia, essa prática. Vamos para fisiologicamente. O ânus é para fazer outra coisa, gente. Isso que a Rodrigo está querendo. Isso, fisiologicamente. Vamos entender, né? O pênis foi feito para a vagina por pênis, né? O ânus é um órgão um órgão para defecar, liberar fezes. Gente, tira isso aí, você tira. O que é interessante a gente falar também é que a vagina, ela produz lubrificação. Ela tem lubrificação. Uhum. O ânus não. A vagina, ela também tem 7 camadas de tecido que confere a ela resistência e elasticidade para o momento mesmo da penetração. Uhum. O ânus, ele é composto de pele e mucosa, né? Um estudo foi feito para praticantes, né, para analisar
incidência de incontinência fecal em praticantes de sexo anal. Um estudo que foi feito com 100 participantes. Desse estudo, 62% dos praticantes, de alguma forma, apresentaram algum grau de incontinência fecal, que seja leve, média ou grave. A gente sai cagando na calcinha. Então, para o povo entender o que é incontinência fecal. A pessoa não consegue segurar o cocô, né? Então, isso vai de contra a musculatura do reto. A penetração, ela só não seria maléfica se não fosse, né, contra, porque nós conseguimos controlar o nosso esfíncter externo, não é verdade? Então, agora o interno não, né? O interno só se relaxa com a passagem das fezes. Então, essa penetração ela só não seria maléfica se esses músculos permanecessem contraídos. É o que não acontece, né? Contra até a fisiologia. Isso. Imagina, Deus é tão perfeito porque a gente quer ir contra até o que Ele fez. Porque Ele nos fez. Ele sabia, como diz, ele é o engenheiro, ele sabe tudo e para que serve. Para que serve. Né? Então, assim, o ânus foi feito para as fezes. Então, não tem outra, né? Então, assim, Ele fez tudo, é uma engrenagem. E aí, o ser humano, né? Com o tanto que a gente é ruim mesmo, a gente vai dando outras funções para que não foi feito, né? E mais perguntas. Alguns maridos, né, querem sexo anal. Tô falando, como lidar? Uma mulher, né, falar para ele assim, não quero, ou igual a gente falou, né, biblicamente a gente vai lá em Coríntios, que você falou? Romanos. Primeiro capítulo de E Romanos. mostra, né, se ele for um cristão ou mesmo que não, mostra, olha, isso aqui, né, mas igual, pornografia a gente também falou, brinquedos eróticos, né, Então... É pecado? Não pode ou não? O que pode ou não? Eu não sou a favor de um brinquedo que tenha isso. Um pênis. Faça a função de uma outra pessoa na relação. Vamos supor assim, então um pênis lá que rodopia, que vibra. Aquilo ali seria uma terceira pessoa na relação. Né? Você está chamando a terceira pessoa. Coloca o maior que vibra mais. O marido fala, gente... Não é verdade? Né? Agora, existem massageadores, né? Que são uns bullets, assim. Ele não é para penetração, inclusive. Ele foi criado até como forma terapêutica mesmo, para auxiliar as mulheres ali, né, na questão da excitação. Então, é uma cápsula vibratória que ele vibra, você passa ali nos grandes e pequenos lábios. E o que tem aqui? Ela tá falando, o que tem nessa bolsa rosa? Porque eu gosto de rosa. Não, abre aqui, vamos ver. Vamos ver, então. Tô com medo do que tem nessa malinha, gente. Não fique com medo. Do mesmo jeito que Deus fez o nosso olho, o nosso nariz, a nossa boca, Deus fez, né? O valente e a valiosa. Foram apelidos, gente, carinhosos, tá? Que juntamente aí com os meninos aí do Instagram que me ajudou com esses nomes, tá? Então, eu apelidei carinhosamente pra gente, até de forma didática, né, para apresentar para vocês aí, tá? Então, o valente, né, e a valiosa. Então, o que eu tava falando sobre os estímulos. Então, isso. Então, aqui, gente, tá? É a nossa vulva, tá? Então, ela é composta de pequenos lábios, tá? Grandes lábios. Temos aqui a vagina, uretra e o clitóris, tá? Então, o clitóris, na verdade, a gente vê só a pontinha aqui, mas o clitóris é tudo isso aqui, né? Então, a gente só vê isso aqui. Isso, só isso aqui, só essa pontinha aqui. Isso aqui, gente, é um órgão que não tem nenhuma outra função a não ser dar prazer. Esse órgão, ele tem de 8 a 10 mil terminações nervosas.
E onde eu encontro lá? Né? Porque a primeira coisa que vocês devem estar perguntando, onde que eu tenho que apertar? Onde que aperta? Olha, estímulos muito diretos lá, às vezes pode ser desconfortável. Às vezes o maridão não sabe, vai lá... Isso não vai dar nenhum tipo de prazer, pelo contrário, às vezes vai ser desconfortável, tá? Então, maridão, presta atenção. Então, é devagar. Primeiro, gente, o sexo, ele inicia, né, lá atrás, né? É com uma palavra, é com um elogio. Então, o sexo, ele começa muito antes, né? Muito antes. Então, antes de estimular aqui, precisa realmente, né, tá em conexão com a sua parceira. Isso é conexão emocional, é você estar junto, preliminares. Então, o vibrador, que eu te falei, o massageadorzinho, que é uma cápsula assim, né, pode auxiliar, inclusive, mulheres na menopausa, né, que perdem realmente a lubrificação, né, e acontece de atrofiar um pouquinho, né, a vagina por causa da queda dos hormônios. Então, é interessante, além, é claro, né, sempre com um acompanhamento médico, reposição hormonal, mas esses estímulos também podem ser favoráveis, tá? Mas esses estímulos... né, esses estímulos é onde que a gente faz? Ao redor, né? Então, começa aqui, tá? Grandes lábios, né, pequenos lábios, e pode estimulando para aumentar essa irrigação no local. Por quê? A nossa resposta sexual, ela começa lá no desejo. Então, primeiro você tem o desejo. A excitação, que é onde vai acontecer a ereção no homem e a lubrificação. Olha o tanto que Deus é maravilhoso. Demais. Então, essa parte, esse ciclo que os homens às vezes precisam entender. Porque a mulher, ela precisa de um tempo. Não é de uma vez ali chegar já penetrando. Essa vagina não vai estar preparada. Então, se essa mulher não estiver excitada, ela não vai lubrificar. E se acontece a penetração sem lubrificar, vai ser desconfortável, vai ser ruim, vai ser um sexo ruim. Né? Então, é aí que vem as carícias sexuais, tá? Um beijo, né? Ainda não ficou ultrapassado, viu? Casais que deixam de beijar, tá? Beijam, um beijo é constatado cientificamente que um beijo de 6 segundos ele pode liberar ocitocina, tá? Então, espera esse tempo aí, pelo menos de 6 segundos, não é só bitoquinha, tá? Então, é necessário, tá? As preliminares. Então, na excitação, a mulher vai lubrificar, tá? E aí, sim, após a excitação, lubrificação da mulher, que aí, né, com o valente erétrio, pode iniciar a penetração, que aí, com os estímulos apropriados, né, aí tem o orgasmo, que é outra fase do ciclo da resposta sexual. Certo. Então, os brinquedos eróticos podem, desde que não pareça que seja outra pessoa, né? Igual um pênis. Né? Um lubrificante. Às vezes, alguma fase da vida da mulher, a mulher pode sim precisar de um lubrificante. Né? Então, acho super saudável. Né? E no caso, quando o marido, né, virar, falar, não, mas outra pessoa, né, seria mais interessante na relação, durante a relação sexual, não sei o quê. Como que uma mulher cristã se posiciona nesse momento de maneira sábia? Então, esse é um ponto. De maneira sábia, ao invés de falar assim, vai caçar o que, né? Eu acho que tudo tem um jeito de falar, né? Justamente. Tudo tem um jeito de falar. E para o homem, às vezes, ter esse tipo de desejo, né, nós precisamos investigar de onde veio isso, né? E a gente parte para o pressuposto de onde que veio essa educação sexual, né? Porque muitas vezes essa educação sexual não acontece em casa, né? E muito pouco na escola, a gente não fala sobre isso. Então, é onde, né, a maioria das crianças em si, falo crianças mesmo, porque hoje criança de 6 anos tem acesso a um celular, né? Então, se não tem esse tipo de educação em casa, elas vão procurar na internet, né? E vão ter acesso, sim, à pornografia, vai aprender com outro coleguinha do lado, né? Então, onde que veio? Por que esse desejo, né, em si? Então, educação sexual, hoje eu assim, admiro muito empresas, igrejas principalmente,
né? Que tenha. Que abrem as portas para falar sobre educação sexual. Porque educação sexual é necessário. E você levar o conhecimento, né, do que é saudável, o que pode, né, é o conhecimento. E que consolida a casa, né, que eu falei. E, Rodrine, em Provérbios 5, versículo 18, fala para nos alegrarmos com a esposa da nossa juventude, com carinho, prazer e intimidade. Esse versículo nos ajuda a entender que o sexo dentro do casamento é uma bênção que Deus fez, né? O sexo para o seu parceiro, né? A sua metade. E com esse versículo podemos, assim, ensinar ou consolidar essa sexualidade saudável para os nossos filhos, né? De como que funciona isso. Na Bíblia fala. Então, isso aqui nas suas palestras, você também, como que funciona? É muito importante nós falarmos sobre isso, porque o que acontece? Muitos pais e mães, hoje, né, falando em filhos, em família, eles se preocupam muito com o papel de pai, né, de mãe, de dona de casa, né? Então a mulher em casa, ela é o quê? Ela é mãe, ela é dona de casa, ela muitas vezes é funcionária, né? Falando da igreja, às vezes tem um cargo de liderança na igreja, então são multifunções. Mas às vezes a mulher, ela esquece de ser a mulher, esquece de ser a esposa dentro de casa. E aí é a hora que às vezes a gente pergunta, quem às vezes tem lembranças de ver os pais nos momentos de carícias ali, de beijo, de abraço? Às vezes não são muitas pessoas que vão se manifestar, porque se a gente for levar lá para trás, às vezes os próprios pais tinham vergonha de beijar perto dos filhos, né? De ter um momento assim, porque não poderia mostrar, não é verdade? Mas o que é importante é nós entendemos que o pai e a mãe, ele também é homem e mulher. Os filhos estão olhando para quem dentro de casa? Só para o pai? Só para a mulher? É de lá que os filhos vão, sim, entender, ter referência de pai, de mãe, mas também é dentro de casa que os filhos vão ter referência do que é o homem e do que é a mulher, né? Então é super interessante, assim, eu acho super saudável, tá? Os pais realmente demonstrarem carinho, falar que ama, né? O cônjuge perto. Então é super saudável. Demonstrar carinho, os filhos reconhecerem e ver isso nos pais, porque referência de homem e mulher eles vão ter dentro de casa. Até para quando eles tiverem a família deles, né? Como que o tratamento, sim, né? Com certeza. De um pai ou de uma esposa, né? Na verdade, não é de um pai, é de um marido e de uma esposa. Sim, qual que é o papel, né? Tratar, é uma submissão, mas é uma submissão sadia, que, né? Sem ser doente, é uma submissão que está na Bíblia mesmo, né? Exatamente. De companheirismo. Do mesmo jeito é o papel do homem, né? De ser o provedor, de ser o protetor, de ser o sacerdote. Exatamente. Então, é isso daí que é igual você falou. Ele vê, ele vai fazer. Né? Então, se é um menino, né, que vê ali sempre a mãe, né, na função de mãe, aquela mãe que põe a comidinha no prato até quando ele cresce, né, e só vê aquela mãe lavando roupa, passando roupa, né, o que ele vai procurar, né, inconscientemente, quem que esse homem vai procurar para ser sua esposa? E aí muitas vezes que acontece muitos conflitos, né, dentro de casa, porque o homem começa a comparar, né, que a mulher com a mãe, porque a minha mãe fazia isso, a minha mãe fazia assim, ela né, então acontece muitos conflitos. Nós precisamos são 2 partos essenciais para a vida. Você sabe qual que é? É o parto que a mulher faz ao expulsar o feto, tá? Essa expulsão ela é necessária, porque senão o feto morre. Então vai chegar um tempo ali que tem que expulsar. Então, essa mulher, ela faz esse parto desse feto, expulsa esse feto para a vida, porque senão ele morre. Mais para frente, quem é que tem que entrar com esse parto? O pai. Por que o pai?
Porque o pai, ele vai motivar esse filho ou filha, na maioridade, a ser homem e mulher. Então, esse pai, ele precisa empurrar para a vida. É engraçado que a mãe, ela Quer proteger. quer abraçar. Quer ficar perto. Né? Quer ficar perto, não quer deixar ir, né? Então, a gente fala, até o órgão, né? O órgão da mulher é para dentro, do homem é para fora. Então, o pai, ele precisa impulsionar o seu filho para a vida. Então, é isso que a gente... De maneira sábia. Que entra a sexualidade. Porque o quarto do filho, ele tem que começar, com o passar dos tempos, ficar desconfortável. Mas aí tem pai que às vezes, tá ficando grande, a cama tá ficando pequena, compra uma cama de casal. Né? Então, a casa ali vai ficando muito confortável de uma forma, não querer sair, eu tô aqui, né? Eu posso levar, né? É verdade? Então, esse filho, essa filha, ela precisa ser impulsionada para a vida, para ser mulher, para ser responsável pelas suas escolhas. E esse pacto paterno é essencial para que filhos e filhas cresçam emocionalmente saudáveis. Perfeito, perfeito, perfeito. Rodrine, e o que você fala para as mulheres que têm essa dificuldade de se cuidar, de se valorizar mesmo, que estão desconectadas com si mesma? Não só do corpo, nada, mas o que você falaria para elas? São padrões muito inalcançáveis, né? Que as mulheres têm por referência. E o que eu acho mais lindo, a beleza mais pura de uma mulher, não é fisicamente. A beleza mais linda de uma mulher é a sua história. Né? Então, essa mulher, sim, ela pode ter marcas, né? Uma cicatriz conta uma história, não é verdade? Então, a mulher com autoestima, ela é aquela... Não é questão de beleza, a autoestima não é questão de beleza, porque senão não teria tantas mulheres lindas se sentindo feias. Né? A autoestima, ela está muito relacionada a você se aceitar como você é. Né? Então, Deus te fez um ser lindo, né? Eu gosto muito de um versículo que faz assim: eu te louvarei, meu Deus, porque de uma forma assombrosa me criaste. Só o fato de você existir, de você ser criado, né, é lindo. Então, as mulheres, sim, elas precisam se aceitar como elas são, elas têm uma história linda e elas precisam se orgulhar disso, tá? E o primeiro passo, né, para você se permitir, sentir prazer, sentir o orgasmo, é você se permitir. Porque como se permitir o maior dos prazeres, que é o orgasmo, se você não permite pequenos prazeres na sua vida? Né? Então, a mulher, ela precisa se cuidar, sim, para cuidar do outro. Né? Você vai ser um bom par se você primeiro for um bom ímpar. Né? Então, precisa sim se cuidar, se motivar mesmo para a vida. Você é preciosa e valiosa aos olhos de Deus. Rodrine, como cristã, você sente o agir de Deus em todo tempo, né? E me fala um pouquinho de alguma experiência no seu trabalho ou nas suas palestras, de algum fato que você percebeu, você olhou assim e falou: esse agir de Deus foi extraordinário. Deus é maravilhoso em tudo que faz. E eu me lembro quando eu estava iniciando as palestras e eu fui convidada para palestrar numa loja íntima. E como toda a preparação de cada palestra, de cada ministração, né, eu ponho esse dia na presença do Senhor, eu me consagro, né, eu oro, eu jejum. Mas nesse dia, como era a primeira vez, eu estava apreensiva pelo lugar, né, e tudo. E eu conversando com meu esposo. E, de fato, eu preciso agradecer muito, né, a Deus e a Ele, porque Ele é meu maior apoiador. É quem me apoia, quem me incentiva, né? Vera, a mulher fica falando disso o tempo inteiro, né? Imagina. Mas, gente, ele é o que mais me incentiva, é o meu maior encorajador. E se eu estou aqui é porque ele deixa eu ir. Ele me deixa, ele me permite ir. E nesse dia eu lembro que eu estava conversando com ele, né? Apreensiva do que poderia ser ali. E ele chegou em mim e falou assim, me deu a Bíblia, falou, eu gosto de levar, né, sempre as minhas pelúcias e tudo, e ele colocou a Bíblia dentro da minha maleta. Falou assim,
Isso foi um soar de que onde você estiver, você não deixa de levar a palavra de Deus. Então isso foi muito profundo, vindo dele, isso foi muito profundo para mim. E Deus reafirmou isso quando eu, no final da palestra, eu conversando com a dona do estabelecimento, e ela me disse que é cristã, né? Então, assim, meu coração se alegrou muito, porque que bom que Deus tem levantado mulheres nessa geração para falar sobre sexualidade, né? Para ser um instrumento na vida de mulheres, né? E de casais. Então, só tenho que agradecer a Deus. Você falando isso, né? Isso eu me identifico muito, porque agora falando, tratando também, né? Parte de saúde da mulher, principalmente emagrecimento, lipedema, é muita mulher, né? E não tem como você falar de emagrecer, de lipedema, né? Sem falar de sexo, né? De como que é, o que é a vontade, libido, porque a maioria chega a uma das queixas. E muitas nem se queixam. E isso, quando eu pergunto de libido, elas nem sabem o que é. E aí eu fico assim, é vontade, né? Porque o que é a libido, né? É a vontade de namorar? Ah, não, é o prazer, é o orgasmo, é a lubrificação, né? Então, a menopausa, a vagina seca, não tem lubrificação, não tem, dói. Então, muitas que estão na menopausa param de procurar seus maridos. Então, a gente vai vendo que vai virando um ciclo, né? E aí, se eu paro de ter relação sexual, aí eu paro com esse elo, né? Essa vai distanciando. Esse distanciamento, o inimigo pode vir, pode evoluir para uma traição, e isso acaba com a família. Então, assim, e aí vem a mulher se sente culpada, que isso é assim, é o que eu mais pego no consultório. E Deus tem me dado muita sabedoria em certos, né, momentos, para a gente poder falar muito de Deus mesmo na vida dessas pessoas. Porque, e aí eu vejo o propósito, né? Não é só passar um hormônio, não é só falar para a paciente parar de comer aquilo ou isso, vai muito além. Muito além. Muito além. Muito além. E assim, você falando, né, que do seu esposo ter, né, não vai, é isso, onde você for, fale de Deus, né? Se é sobre sexualidade, fale. E é isso que a gente tem que fazer, isso igual você falou quando a gente estava conversando antes do podcast. É realmente o nosso propósito, né? Sim. Que não é só ir, é para que ir, né? E o porquê. Rodrine, agora eu queria ver com você. Com você eu vou implantar um negócio que é o bate-volta, hein? É uma coisa diferente nesse podcast, hein, gente? Olha, gente, teve gente que olhou pra mim e falou, olha ela! Então, o que vier na sua cabeça, você fala. Certo? Certo. Olha o que vem na sua cabeça, irmã. Gente, olha, vai eu. Com essas coisas aqui. Aí fala, ó, irmã, tudo que vier na sua cabeça, você fala. Ai. Então, responde o que vem na sua mente e no seu coração, assim, sem pensar muito. Sexo. Presente de Deus, não pecado. Vergonha. Te impede de avançar. Casamento. União, compromisso e respeito. Autoconhecimento. Primeiro passo para o prazer. Muito bom. Às vezes que vem, né, de primeiro revela o que realmente está lá no fundo do coração. Bem, foi um bate-papo maravilhoso, leve, extrovertido, mas com muito aprendizado. Eu tenho certeza que, para mim, né, eu gostei demais. E eu sempre, quando vou terminar, eu também falo algum insight que ficou naquilo ali.
né, na nossa conversa, que ficou no meu coração. Lógico que hoje teve muita coisa, mas assim, ficou no meu coração foi quando eu te perguntei, o que que você fala para mulheres, tudo aí você falou. Primeiro, se gostar, cuidar de si, isso não é ser egoísta, né? É cuidar mesmo. E antes de ser par, você é o ímpar. Adorei essa fala, gente. Porque não é só bonita, mas é profunda quando você pensa. Porque antes de ser dois, você é um. Então, cuida desse ímpar, né? Para quando for um par, ser mais saudável para ambos, né? Não só, a gente não tá falando só de corpo, tá falando, né, de alma, espírito mesmo. Rodrine, muito bom, adorei. E como que as pessoas podem ter mais acesso a conteúdos, saber um pouquinho mais de você, saber mais, mulheres principalmente, né? A gente fica assim, será que isso é certo? Será que não? Como que eu posso colocar isso no meu casamento de forma sábia? Realmente, né? Como? Onde que eu posso encontrar? Como que é? Meu Instagram, Rodrine, com 2 N's, e _ Matos. Lá eu posto alguns conteúdos. Lá na bio do Instagram mesmo, você pode clicar lá, você vai entrar em contato direto com o WhatsApp para marcar alguma consulta, terapia, consultoria, palestras, tá? Você faz também consultoria, assim, você faz palestra, mas você também faz aconselhamento para casal, alguma coisa assim? Ou? Sim, é aberto para terapia sexual individual, tá? E se necessário, a gente chama o casal. Perfeito. E aí, no seu Instagram. Isso. E, gente, o Instagram da Rodrine vai estar aqui também, né? Abaixo, no nosso... Quem me segue lá também vai ter nos nossos cortes e também aqui. Sigam a Rodrine. Eu já sigo, já vejo algumas coisas super interessantes e tem edificado também a minha vida, o meu casamento, meu relacionamento, e isso é muito bom. É o transbordar de Deus mesmo, né? E que Deus continue te abençoando. E muito obrigada por você ter... Eu sei que, né, tinha cirurgias lá no hospital, você deu uma corridinha aqui para poder, nesse tempo, nos ajudar e também tirar algumas dúvidas nossas aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, foi um prazer. E muito obrigada a você que está aí com a gente, fazendo parte dessa família Saúde 360 graus, conversas que nutrem corpo e alma. Se vocês também querem saber um pouquinho mais sobre a Bianca Sampaio, estou aqui nesse Instagram. Fiquem à vontade, nos sigam e faça parte dessa família que está só crescendo e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e a sua casa. Que Deus te abençoe.